hoje em dia, né, a gente tem a criação de máquinas, das IAs da vida, né? Sim. Só que nenhuma delas trazem exatamente isso, que é a vida, né? O fôlego de vida é só Deus que traz a nós. O espírito de vida pra gente é só Deus que traz. Nada, o homem pode ser extremamente inteligente, porque isso nós temos exatamente porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é inteligente, então a gente também é. Porém, a gente nunca vai conseguir conceder isso, a vida, porque a vida vem somente de Deus, né? E tudo aquilo que é criação de Deus, eu costumo dizer, né? Que ao mesmo tempo que eu sou filha de pastor, também sou dentista, então eu sempre falo para os meus pacientes, aquilo que é criação original, o nosso dente original é maravilhoso. Nada vai substituir aquilo. Nada vai ser igual ao que Deus criou. Olá, queridos amigos e telespectadores do CJC, estamos juntos mais uma vez aqui no podcast bíblico. Vamos hoje começar no capítulo 1, capítulo 1 de Gênesis, que é este novo livro. Você pôde acompanhar o programa de ontem, né? O programa anterior a este, onde tivemos o panorama geral, a visão teológica sobre o livro de Gênesis, e foi sensacional. E agora a gente começa a estudar o livro em si, e agora vamos para o capítulo 1. E, gente, é muito fácil achar Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, você pode deixar aberto Gênesis capítulo 1, veremos aqui a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Veremos a criação dos seres viventes e um total aqui de 31 versículos para a gente meditar. E é claro que eu não estou aqui sozinha, quero apresentar os meus amigos e dou a vez aqui para a dama que está conosco, dando honra a Juliana Rocha. Ju, seja muito bem-vinda ao podcast bíblico. Obrigada, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, participar, estudar aqui da Bíblia Sagrada, e ainda mais nesse livro, né, que é o início de tudo. A origem de todas as coisas, a nossa origem, é um livro sensacional e cheio de revelações para nós. Fica ligadinho. E quem está conosco é uma pessoa que a Juliana pouco conhece, né? Quem está aqui conosco nos estúdios também é ele, pastor Nilton Rocha, pai da Juliana. Seja muito bem-vindo, pastor. Olha, prazer mais uma vez poder estar aqui. Agradeço o convite assim e quero convidar você de casa a ficar ligado com a gente. Eu tenho certeza que tudo que vamos ver aqui vai trazer de Deus a revelação, a fé, tudo aquilo que realmente o Senhor Deus ele quis nos dar através da criação que ele fez. Afinal de contas, o propósito de Deus é que estejamos sempre com ele, né? Exato, pastor. E que lindo hoje essa dupla, gostei, pai e filha. Acho legal essas duplas que o podcast bíblico tem feito, olha que bênção. E vai ser uma bênção o programa de hoje. Fica ligadinho até o final, combinado? E eu vou pedir a bênção também para o pastor Nilton, fazendo aquela oração inicial que convida o convidado de honra, aquele que é o mais ilustre do podcast bíblico, que é o Espírito Santo. Pode ser, pastor Nilton? Com certeza. Amém. Então vamos falar com Deus, sim? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço, age com toda a liberdade, que o teu Espírito possa operar em nosso meio, trazendo-nos o entendimento, a tua revelação, de modo que possamos sair do programa hoje com uma certeza de que o Senhor se revelou a cada um de nós e que a tua graça já está se manifestando em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, pastor Nilton. E agora sim nós podemos começar. Você de casa já abriu a sua Bíblia, já abriu aquele caderno de anotações e olha que são muitos versículos. A gente não dá conta de ler todos aqui, mas passaremos sobre os pontos principais e que você continue meditando, porque a Bíblia é um livro riquíssimo e você pode mergulhar cada vez mais fundo, que sempre vai ter revelação. Então a gente começa aqui em Gênesis, do versículo 1 ao 23, veremos sobre a criação dos céus e da terra e de tudo quanto neles contém, a criação do universo. E do versículo 1 ao 5, veremos sobre o haja luz, né? É o primeiro dia. E está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus:
haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Esse texto aqui, assim que a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, vemos sobre a origem de tudo e vemos que tudo começa em Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, para a honra e louvor do seu nome. E nós podemos ver que o estágio inicial era um grande caos. Pastor Newton, a terra era sem forma, vazia, um caos completo, mas havia um grande potencial e tudo começou ali em Deus. A voz de Deus que trouxe luz, a voz de Deus que trouxe a existência. E aqui a gente tem um ponto interessante, né? De que a voz de Deus, ela quer também trazer ordem, também quer trazer coisas novas à nossa vida, que muitas vezes, dependendo da pessoa que está assistindo, olha para si e enxerga a própria vida nesse estágio, sem forma, vazia, um completo caos, mas Deus quer e pode trazer ordem. Verdade, eu até, quando li esse texto antes de vir para cá, estava pensando exatamente nisso, que Deus transforma caos e no final a gente vê um paraíso. Né? Uma mudança completa. E essa pessoa de casa que talvez esteja se vendo nesse texto e dizendo, olha, minha vida está um caos, como bem lembrou a irmã Júlia, perdão, é importante você entender o seguinte, você precisa dar lugar para Deus aí na sua vida. Afinal de contas, a palavra se revelou, se manifestou, transformou tudo, porque o Espírito de Deus estava ali. No mesmo texto, a gente vê que o Espírito de Deus, ele pairava, ele estava ali sobre o abismo. Antecede a transformação. A transformação. Ele já estava lá. Exato. Em outras palavras, ele tinha lugar. Ele tinha, vamos dizer assim, condição de estar naquilo ali. Por mais que a situação fosse caótica. E até hoje, a vida da pessoa pode estar caótica, pode estar terrível, pode estar realmente e totalmente destruída. Mas se o Espírito de Deus puder estar ali, se a pessoa der lugar ao Espírito de Deus, a palavra vai se revelar, o poder de Deus vai se manifestar e aquilo que é um caos vai ser transformado. E o que era um caos de todo um planeta, Deus não pode solucionar o nosso caos, não é verdade? Olha o tamanho, o poder, a capacidade de Deus, ele pode e quer fazer também na sua vida, organizar, colocar tudo em ordem. E é interessante, Ju, a gente parar para pensar que foi pela palavra, né? Quando falamos sobre Jesus, Jesus já estava aqui em Gênesis capítulo 1, que é a palavra, né? Cristo é o verbo encarnado, mas nós vemos aqui em Gênesis 1, pelo poder da palavra, as coisas foram criadas, né? O mundo, tudo quanto nele há, foi criado pela palavra. E olha só o poder que as palavras têm, né? A gente vai, como nós já estudamos aqui no podcast, em Provérbios, que o poder da morte e o poder da vida estão na língua. Esse poder criativo, que é a própria natureza de Deus, também está em nós. Nós podemos criar, nós podemos trazer ambientes, nós podemos mudar situações, assim como Deus, pela palavra, traz ordem ao caos, nós também temos esse poder por meio da palavra, né? A palavra de Deus, quando nós profetizamos, quando falamos a Bíblia, isso é muito poderoso. O poder da palavra, Ju, isso também está em nós. Mas será que usamos com sabedoria? É verdade, muitas vezes não, né? Porque muitas vezes agimos por impulso, né? E não através da direção que Deus dá na palavra dele, né? E é o que você falou, a gente estava até comentando isso antes de chegar aqui, né? De que realmente Deus, ele é o verbo vivo. Ele é a palavra que traz vida, que traz existência às coisas que não são, né? Ele é o Deus que tem esse poder. E realmente, quando a gente dá liberdade, né? E a gente fala através do Espírito de Deus, eu estava até aqui vendo, né? No verso 5, ele fala assim, verso 5 não, e viu, no verso 4, e viu Deus que era boa a luz, né? E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Ou seja, a criação de Deus, ela é garantida de que ela é uma criação boa, ela é perfeita. Então, quando a gente fala através do Espírito Santo, da palavra de Deus, a gente sabe que é algo perfeito. Exatamente. Ou seja, nós precisamos aprender isso, de alinhar as nossas palavras
com as palavras de Deus, porque muitas das vezes as nossas palavras são misturadas com emoções, misturadas com dúvidas, misturadas com muitas coisas, né? Não sei, traumas, crenças passadas, não sei o que você está misturando, mas quando você coloca a palavra e você confessa a palavra, você traz a existência, você traz para a realidade aquilo que não é como se já fosse. E você começa a gerar isso por meio da palavra. E nós vemos aqui Deus dando nome às coisas, Deus vendo que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele criou é muito bom, e isso é maravilhoso. E quando você alinha as suas palavras com as palavras de Deus, ali você carrega poder, ali você tem autoridade. Pastor Newton, podemos mudar a nossa realidade quando mudamos as nossas palavras. É verdade, até porque, como bem já lembrou a irmã, Provérbios ele é bem claro. Sim. O poder da vida e da morte. Aliás, a vida e a morte está no poder da língua, no poder das palavras. E, infelizmente, alguns usam a palavra de forma errada. Trazendo, talvez até por causa da, como a irmã mesmo lembrou, por causa da emoção, traumas do passado, ou até por impulso, né? A pessoa, na hora, é provocada. Eu até falava sobre isso alguns dias atrás na igreja. As pessoas, às vezes, são provocadas. Satanás sabe que a pessoa ela vai dar lugar, vai dar brecha para ele agir se ele provocar. Então, ele provoca e aquela pessoa acaba confessando derrota, acaba chamando uma maldição para a vida, espragueja filhos, espragueja casamentos, espragueja tudo, até o próprio trabalho. E aí depois a pessoa não consegue ir para frente, não consegue prosperar e pergunta, mas por quê? Talvez porque ela não entendeu exatamente isso. A vida e a morte, a bênção e a maldição, está no poder das nossas palavras. Missionário Soares até fala muito sobre isso. Por isso, nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. E como a irmã já disse, e é verdade, nós temos que alinhar as nossas palavras, colocar de acordo com a palavra de Deus. E isso a gente consegue de verdade. Quando dá lugar, aí me perdoa, mas aí eu volto lá no início. Sim. Lugar ao Espírito Santo, que é Ele que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos revela a direção, o plano de Deus, o propósito de Deus. É Ele que nos momentos de emoção ou de impulso faz lembrar da palavra, né? É verdade. Sem o Espírito, sem Ele, nós nada podemos fazer. Precisamos do Espírito para tudo, gente. E aqui a gente já vê a manifestação de Deus desde Gênesis 1 e veremos por toda a Bíblia Sagrada. Veremos aqui, né, do versículo 7 ao 8, o terceiro dia, separação das águas, o firmamento, né? E vemos também que Deus vai criar toda a estrutura e que Deus vai estabelecer limites para a natureza. E a natureza respeita, a natureza obedece, né? A criação, ela reconhece o seu Criador. E mais à frente a gente vai ver a criação do homem, que aí a gente já vai ver uma liberdade que Deus dá, porque Deus também não quer robôs. E nós vamos ver como o homem, ele escolhe desobedecer, desagradar a Deus, enquanto a natureza obedece. Deus criou limites e a natureza se submete, ela reconhece o seu Criador. Vemos também, né, no versículo 9 ao 10, o terceiro dia ali aparecendo a terra seca. Vemos do versículo 11 ao 13 a vegetação e ali o princípio de cada espécie produzir segundo a sua espécie. E a gente vai ver até o final aqui Deus fazendo tudo mediante uma ordem, como até nós vimos lá no panorama, a ligação dos 3 primeiros dias, também com os 3 próximos dias, tem tudo uma ligação, mas isso aí a gente já viu. O fato é de que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. E Ju, aqui a gente pode trazer várias situações, né? Até mesmo a questão literal. Será que nós somos organizados assim como o nosso Deus é? E isso pode se estender tanto espiritualmente como no próprio natural. Quantas pessoas que não vivem numa bagunça, tudo que vai fazer não tem uma ordem, não tem um preparo, não senta para calcular, não analisa a situação, é o impulso mais uma vez aqui. Será que nós somos organizados assim como o nosso Deus é organizado? É isso daí, todos os nossos pontos e questionamentos aqui de Gênesis, muitas vezes a gente é o oposto do que a Bíblia declara pra gente refletir, né? Sim, e se organizar. Sim, com certeza. Organização é algo que é fundamental, um dos princípios básicos para a gente alcançar o sucesso, né?
Se a gente começa um negócio na vida, mas a gente não se prepara, não se planeja, não programa aquilo, os passos que a gente vai seguir, no meio do caminho aquilo dali vira uma bola de neve, né? E a gente começa a se embolar, a não saber para onde seguir, né? Aí começa a dar errado as coisas. Mas a gente já vê que Deus orienta, né? O caminho, a direção certa. O negócio é que a gente não segue. Verdade, a palavra está aqui para nos orientar. Esses puxões de orelha é porque Deus nos ama e quer ver nós andando no caminho correto, tá bom? E quando a gente vê aqui cada ordem, nós vemos que Deus, ele não é um Deus de confusão, não é um Deus de bagunça, ele traz ordem em meio ao caos. E isso tem que se refletir no nosso dia a dia, né? Às vezes você não tem muito, mas o muito que você tem é limpo, é organizado, né? E assim tem que ser o lar daquele que serve a Deus, ter ordem, ter limpeza, não é verdade? E Deus, quando a gente vai ver, aliás, Jesus, quando vai multiplicar ali os pães, primeiro ele organiza. Então, antes de multiplicar, existe a organização, então que possamos refletir o caráter, como nós já falamos, criativo de Deus, né? Criar através das nossas palavras, que possamos também ser organizados, porque o nosso Deus não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. E veremos também aqui, já no 5º dia, do versículo 20 ao 23, você pode ler depois com calma, ali os peixes e as aves, vemos uma vida abundante que está ali, né, povoando a terra. Então tem a ordem que Deus dá para a vegetação e para os animais, que é de multiplicar. Deus vai aqui abençoar o crescimento, a multiplicação deles. E o 5º dia foi concluído. E aqui é interessante, pastor, a gente pensar que assim como os peixes, né, têm a sua origem no mar, na água, e se tirar dali eles morrem, assim como nós pensamos na vegetação e foram feitos, estabelecidos sobre a terra seca, e ali é a sua origem, assim também nós veremos mais à frente, né, alerta aqui de spoiler, mas nós veremos que o homem foi criado em Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender a nossa origem, nossa verdadeira identidade. Assim como o peixe está para a água, assim como a planta está para a terra, o ser humano está para Deus. Quando é tirado dessa origem, ele morre, ele perde o seu conteúdo, perde a sua essência, se perde na sua identidade, e isso é um grande problema. É por isso que o próprio Jesus disse, olha, sem mim, nada podeis fazer. É como o galho que saiu da árvore, seca, e quando vir a lenha, tá bom. Porque às vezes não presta para nada e apodrece. Sim. Então, infelizmente, algumas pessoas, talvez até por não seguir o que até a irmã falou anteriormente, a ordem de Deus, a direção de Deus, como a natureza faz, a sua vida vira um caos, a sua vida fica bagunçada, fica complicada realmente, e infelizmente Deus não pode multiplicar, não pode transformar, não pode fazer nada. Por quê? Porque a pessoa não seguiu a direção dele. E eu acredito de verdade que qualquer pessoa vai ter uma vida organizada, próspera, abençoada, se ela seguir simplesmente a direção de Deus. As coisas funcionam naturalmente, como bem já mostrou a irmã aqui, é verdade, na natureza, simplesmente porque seguem a direção. O problema é que às vezes a pessoa não segue a direção porque ela esquece exatamente isso. Ela esquece de onde ela veio, que ela sem Deus não pode nada, sem a direção dele ela não é nada, que sem a graça de Deus nada conseguimos mesmo. Quantas vezes a pessoa diz, não, mas eu posso fazer sozinho. Em épocas, algumas vezes festivas, algumas pessoas até querem afrontar Deus ao invés de obedecer, de seguir a direção. O Senhor Deus, ele criou todas as coisas. Se tem alguém que sabe como funciona e como fazer funcionar bem, é o próprio. Se eu sigo a direção dele, é como uma pessoa que segue o manual do fabricante. Com certeza, perfeito. Não vai estragar. Exato. Eu posso falar, né? Mas eu comprei esse telefone, eu paguei, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser nadar e levar ele junto, eu posso. Mas não vai funcionar, porque o fabricante falou que não é para você molhar. Vai quebrar. Vai quebrar. Você vai perder ali a utilidade, a função dele. Não vai ser como era antes. Assim também o Criador deixou o manual, é que é um pouquinho grande esse manual, né, pastor Newton? Mas a gente vai ler aqui ele todo no podcast bíblico, vamos ler todo o manual.
Então, quando a gente se dedica aqui, nós entendemos mais sobre Deus, entendemos mais sobre nós mesmos. É o auto, com L no caso, autoconhecimento. É você entender a sua origem. E tem uma história que ilustra muito bem isso, né? Que fala de uma mulher que quebrou o carro ali, né? No caso, não ela que quebrou, mas estava na estrada, o carro acabou quebrando, ela encostou e passaram várias pessoas, tentaram ajudar, ficaram horas ali e ninguém conseguia ajudar. Mas passou um e ela falou assim: não, olha, nem precisa me ajudar, porque já vieram tantos aqui, não conseguiram. Mas aí ele foi lá em 30 segundos, solucionou o problema e aí perguntou qual era o nome dele. Era não sei o que, Ford, era o cara que criou o carro. Então, ele conhece como ninguém, ele sabe como resolver, porque ele é o criador. Então, que nós possamos conhecer mais sobre nós mesmos e sobre o nosso Deus, conhecendo a palavra dele, a instrução, o manual que ele deixou para cada um de nós. Vamos correr aqui do versículo 24 ao 31, veremos a criação dos seres viventes. É aqui no versículo 25, no 24 vai dizer: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui em diante, né, a gente vai ver sobre a criação do homem. Mas, Ju, é interessante a gente pensar de como que vem do Senhor a vida. É Deus quem concede a vida. Até o homem, né? Ele soprou o fôlego de vida. Então, isso vem do próprio Senhor. A vida não é um acidente, mas é algo concedido pelo próprio Deus. E aqui a gente entra num assunto interessante, muito pertinente para os dias de hoje, que é muitas das vezes a desumanização da vida, né? Achando que é algo acidental, que é por acaso, mas não, Ju, a gente vê que Deus tem um plano, tem um propósito para todos, né? E a palavra também nos ensina que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, nós podemos lutar, nós podemos batalhar. Se Deus concedeu o dom da vida, que não sejamos nós a interrompê-la. É verdade. E assim, hoje em dia, né, a gente tem a criação de máquinas, das IAs da vida, né? Sim. Só que nenhuma delas trazem exatamente isso, que é a vida, né? O fôlego de vida é só Deus que traz a nós. O espírito de vida pra gente é só Deus que traz. Nada, o homem pode ser extremamente inteligente, porque isso nós temos exatamente porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é inteligente, então a gente também é. Porém, a gente nunca vai conseguir conceder isso, a vida, porque a vida vem somente de Deus, né? E tudo aquilo que é criação de Deus, eu costumo dizer, né? Que ao mesmo tempo que eu sou filha de pastor, também sou dentista, então eu sempre falo para os meus pacientes, aquilo que é criação original, o nosso dente original é maravilhoso. Nada vai substituir aquilo. Nada vai ser igual ao que Deus criou. É verdade. A gente já viu, né? Não questionando aqui o trabalho, mas muitas vezes é complexo e dado o implante que coloca, né? Eu sei que é algo trabalhoso, às vezes o corpo rejeita, não tem uma boa cicatrização. A dentista pode explicar bem melhor do que eu, né? Mas eu já vi vários casos assim, e realmente aquilo que Deus criou é perfeito, aquilo que ele fez é bom. E aqui, pastor Nilton, é interessante. Não vai ter tempo de ler o texto, né? Mas você pode ver do 26 ao 31, Deus criando o homem e o cria para um propósito. Como nós já até falamos aqui, né? A imagem e semelhança de Deus. Mas o propósito para o qual o homem foi criado, claro, em primeiro lugar, para ter comunhão com Deus, mas nós vemos Deus dando uma ordem para que ele domine sobre a criação. Ou seja, o governo foi entregue nas mãos dos filhos de Deus. E aí é interessante a gente pensar que com o pecado mais à frente, mais um alerta de spoiler aqui, mas nós veremos o homem entregando o governo, o domínio nas mãos do diabo. E aí ele perde esse domínio. E aí, pastor Nilton, foi preciso enviar Jesus para restabelecer esse governo e voltar esse propósito do jardim, que era o homem dominar, que ele, infelizmente, com o pecado, entregou o governo nas mãos do diabo. Essa autoridade ele perdeu completamente quando entregou, né? Sim. É como se ele abrisse mão. E abriu mesmo. Jesus veio, mas até hoje, infelizmente, algumas pessoas não entendem que quando recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade estão recebendo também essa autoridade, esse poder que o homem tinha lá no Jardim do Éden para governar. E o problema todo é que muitos até hoje estão sendo dominados
às vezes pelo sentimento, dominado pelas circunstâncias, dominado até por enfermidades, por maldições, e não tem força para resistir a isso porque não dão lugar para Deus. E aí a gente volta de novo àquele ponto lá. Tem que deixar o Espírito Santo pairar. Tem que deixar ele agir. Sim. Porque se ele operar, se ele agir, o Senhor Deus vai se revelar, a palavra vai se revelar, ele vai guiar-nos em toda a verdade. E quando ele nos guia, nos dirige, a gente termina como lá no versículo 31, que aí ele vai terminar dizendo, e viu Deus que era boa a criação. Sim. Viu, Deus, que era bom. Que era bom. E é interessante a gente pensar, porque um discurso que a gente ouve, né? Deus ama a todos. Sim, de fato, Deus ama. Ele amou a sua criação de tal forma que enviou o seu filho, né? Para que resolvesse a crise que o pecado gerou e que nos condenou. O homem entregou o governo, entregou o domínio nas mãos do diabo. Deus ama a sua criação, ou seja, somos criaturas, mas todos aqueles que o aceitam são chamados filhos de Deus. Então a gente tem essa diferença, porque fala-se muito de que todos são filhos de Deus. Calma lá, todos são criação de Deus. Mas quando nós o aceitamos, nos tornamos filhos. E pastor, só para a gente poder encerrar, que o tempo já está corrido, a produção já está pedindo aqui para encerrar. Mais interessante a gente pensar que como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é interessante pensar que essa é a raiva do diabo. Porque ele quis ser igual a Deus. Por orgulho, por usurpação, quis tomar o trono de Deus e foi expulso do céu. E sem explicação, Deus olha para nós com misericórdia, com graça, com amor e nos faz a sua imagem e semelhança. E realmente não tem explicação, é algo assim que foge do nosso entendimento. E essa é a raiva do diabo, né, pastor? Eu acredito, e até por isso, desde o começo, ele está tentando destruir. Está tentando exatamente isso, roubar essa criação de Deus, Sim. roubar esta graça que Deus deu ao homem, fazendo o homem pecar como ele pecou. Exato. Em outras palavras, querendo fazer-nos cometer o erro que ele cometeu. Mas se vigiarmos, não vamos cair nesse erro, né? E nos sentenciar ao mesmo fim dele. É verdade. Mas Jesus veio, Deus enviou o seu filho para que pagasse essa conta e que não fosse necessário, que tivesse uma saída, né? A gente vê aqui, né? Enquanto o diabo buscou igualar-se a Deus por usurpação, o homem foi criado como um reflexo do caráter, dos valores, do próprio propósito de Deus. Isso é maravilhoso. Somos a imagem e semelhança. Gente, quando você entende a sua origem, não é que fica mais fácil, mas você entende aonde você foi criado, por que você foi gerado, qual é o seu propósito, você entende qual que é o objetivo e a raiva do diabo, né, pastor? Verdade, mas isso só funciona se eu estiver ligado nele. Exato. Se eu permanecer distante dele, eu vou entender o propósito, vou saber, mas não vai ser realidade. É verdade. Por isso que Jesus disse, olha, preciso estar nele. Quem está nele e a palavra nesta pessoa. Aí ela pede o que quiser, determina e vai ser feito. Exato. A autoridade de Deus vai ser real na vida dessa pessoa. Tinha até mais coisa aqui para a gente comentar, mas vou deixar para que você continue lendo e meditando. E vou te falar, meu amigo, esse aqui é um manual, pode ser um pouquinho grande, mas tem tanta história aqui, tem tantos personagens, situações que você vai ler e se identificar e achar respostas às quais você tanto procura em tantos lugares e não encontra. Aquele vazio dentro da alma só é preenchido aqui. Eu te garanto, se você parar para ler o manual da sua geladeira, o manual do seu celular, do seu fogão, não sei, você vai descobrir tanta coisa. É que hoje em dia a gente vê muito vídeo, né? 30 segundos, várias dicas. Eu já vi que se a gente elevar a grade do fogão, tem coisas que assam melhor, porque embaixo ela queima. Enfim, se a gente parasse para ler o manual, a gente ia descobrir tantas outras funções, o jeito correto de usar as coisas. Se você parar para ler esse manual, que é como nós funcionamos, como que o Criador deixou para a gente poder não só entender a nós mesmos, mas o coração do Pai, entender e se relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, a sua vida melhora, assim, 100%, 200%, não sei quanto, melhora, vira, dá água pro vinho. Você vai ver como que a sua vida vai ser transformada se você passar a viver verdadeiramente aquilo que está nas Escrituras, e que também só é possível pelo Espírito Santo. Aí a gente volta do início de novo, pastor. É sempre voltando
pensando nesse mesmo ponto. Para a gente encerrar, que nosso tempo já foi, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Gênesis 1, ele nos diz assim: na criação do homem, Deus chamou a Trindade Santa para participar daquela nova realização. O verbo fazer, conjugado no plural, façamos, apresenta implicitamente o sujeito nós. Além disso, o pronome nossa reforça a ideia de que Jesus e o Espírito Santo foram coparticipantes da obra criadora do ser humano. Deste modo, deparamos-nos com a primeira evidência bíblica a respeito da Trindade e vemos que o nosso Deus é trino, composto por 3 pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo é o Deus único a quem servimos. Nossa mente é finita, por isso somos limitados a compreender plenamente o Deus infinito que nos criou. Mas ainda assim podemos crer que Ele existe e que Ele está conosco. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Falou sobre um ponto importantíssimo que não abordamos aqui, mas veio para complementar. A glória a Deus por isso. Muito obrigada, missionário. E também muito obrigada, pastor Newton Rocha. Que o senhor volte mais vezes aqui. Essa dupla aqui tem que acontecer mais vezes. Mas, pastor Newton, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais. Pode ficar à vontade. Olha, eu quero convidar você para estar conosco em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, onde todos os domingos temos a reunião às 8 horas da manhã, às 15 e também às 19 horas. Lembrando que 8 horas a gente começa até um pouquinho mais cedo, porque tem a oração e um estudo bíblico com a Juliana. Olha que bênção! Aí nós vamos fazer e vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Rua Barreiros, 1195, em Olaria. Perfeito, obrigada, pastor. E Ju, não sabia também, olha, dá o estudo bíblico ali na IGD de Olaria, que bênção. Ela também está noiva, olha só que maravilha, pastor Caio, acertei? Isso aí. Ju, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre aquilo que você faz na igreja, não só tem ali o ensino bíblico, mas que eu acompanho e eu já vi, né, abrindo ali os cultos, cantando com o coral. É uma mulher de Deus, para quem quiser te acompanhar um pouquinho mais e também no seu trabalho, porque ela é dentista. Olha só, cheia aqui de atributos. Que mulher de Deus e cheia de talentos. Ju, passa para a gente aqui as suas mídias sociais, né, ali onde a pessoa pode acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Fala para nós. Então, o meu Instagram, que é onde eu divulgo ali, né, o meu trabalho, é @doutora, né, o DRA Juliana _L.Rocha. Ficou um pouquinho difícil, mas é fácil de me achar. Só de colocar ali o DRA Juliana já vai achar rapidinho. E agora eu tenho que pedir desculpas, que eu não chamei de doutora Juliana. Fui chamando de Ju o programa inteiro. Nada disso. Ju, doutora Juliana, muito obrigada. Pastor Newton, muito obrigada. E amigos de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Nós ficamos por aqui e faz aquela leitura de Gênesis 2 para a gente poder estudar mais e mais aqui no podcast bíblico, combinado? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!